Fala galera do YouTube, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Equipe Altura Ativa. Meu nome é David Fidelis e antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber atualizações semanais e deixar aquele like para aumentar a visibilidade do vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai ter a participação do sargento bombeiro militar, especialista em salvamento em desastre, Sargento Lopes. Boa noite, sargento. Tudo bom? Fala aí, Fidelis. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. E aí, meu camarada, me fala um pouquinho aí Me fala e fala pro pessoal que está nos assistindo um pouquinho da sua vida aí de bombeiro militar e escritor, né? Você também tem um livro, escreveu um livro agora, Mortos que Constroem Cidades. Isso mesmo, Fidelis. Pois é, cara, essa vida de bombeiro não é muito fácil, não. São 20 anos de experiência, né, que eu vou fazer agora em 2020, em agosto de 2020 desse ano. E a gente passou por bastante socorros, por bastante operações também, bastante exercícios simulados. Mas, assim, é muito gratificante também, por outro lado, né, Fidelis, porque salvar uma vida, a gente sente um prazer muito grande, então é quase que indescritível. Eu acho que é por isso que eu estou nessa profissão há 20 anos, né? Porque não tem preço, né? Não tem preço, né? É muito gratificante. Então nessa vida, 20 anos se passaram de Corpo de Bombeiros, né? Você tem algum evento que te marcou muito? Marcou a sua carreira? Olha, cara, marcou sim. Tem vários, né, cara? Se eu for numerar aqui, a gente ia ficar nessa transmissão aqui por muito tempo. Mas se eu fosse puxar aqui da memória, eu acho que a gente pode falar de 2 socorros que me marcaram muito, né, Fidelis? Eu acho que o primeiro foi um incêndio que eu peguei, junto com o pessoal de serviço, da Max Steel, o pessoal lá de Friburgo, acho que vai lembrar disso. Grandes proporções, era uma loja de roupa do tamanho do C&A, né, convencionalmente, que a gente encontra por aí. 2 andares, enfim, teve um desabamento, teve, várias guarnições trabalhando, a gente teve que chamar o pessoal de folga, teve que o pessoal também que guarnece as águas de Nova Friburgo, que na época era a CAENF, teve que avançar para o local, teve que fazer manobra de água. Foi um incêndio muito grande, teve no mínimo 2 explosões que eu me lembro, e uma dessas explosões eu estava junto com o Sargento Folha e eu estava na ponta da mangueira lá no 2º andar. E o Sargento Folha, ele reparou que ia cair, né? Ia desabar o teto do 2º andar, e ele me puxou com mangueira. Ele e o Fazoli me puxou com mangueira, me puxou com tudo. Caramba. E aí o teto veio abaixo, né? Quando ele veio abaixo, a gente estava de EPR, a gente caiu os escombros em cima da gente, mangueira ligada, até desligar a mangueira, até fazer avisar o pessoal de segurança, né? Que na época não tinha esse hábito, né? Que também depois eu posso retomar isso. Lopes, pro pessoal que não sabe, EPR é equipamento de proteção respiratória. Valeu, galera? Isso. Desculpa aí te cortar, isso Lopes. Aí. Não, tranquilo, é isso mesmo. A gente vai falando bombeiristicamente, tem que explicar, né? São códigos nossos próprios, né? Então, o que acontece, Fidelis? Aí ele me puxou, desabou, até enfim, se reorganizar. A gente teve que sair do local, pelo menos a minha equipe daquela guarnição ali. Já tinha vários pontos de combate. A coisa ficou muito feia. A gente apagando fogo a noite toda. A gente ficou fazendo rescaldo. Enfim, rescaldo é o processo que você faz de remoção do entulho, de você fazer o resfriamento do local, né? E aí, só no outro dia, eu fui folgar naquele dia, eu acho que umas 4 horas da tarde. Que isso, foi a folga quase toda embora, né? Foi bizarro.
esse foi o primeiro, assim, que me marca. Tem vários, eu posso aqui relatar para você vários, mas o segundo, cara, foi de 2011, né? E aí esse Aquela mais desastre, recente... né? Aquele desastre, É, esse daí marcou muito, né? Não só para você, exata, mas com certeza para todas as famílias lá da região, os que foram atingidos e os que não foram atingidos também, né? Porque teve muita gente até que não era bombeiro, não era militar, não era nada e caiu para dentro para ajudar também, né? A é resgate aí do Corpo de porque Bombeiro. exatamente, porque o que acontece, Fidelis? Você vê, né? 4 horas da tarde daquele fatídico dia, dia 11 de janeiro de 2011. Eu lembro até a data, como se fosse hoje. 4 horas da tarde tinha caído um prédio de 4 andares, né? E o pessoal não costuma falar sobre isso. E eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, sobre a tragédia que se abateu em 2011 na região serrana, eu sempre falo isso. Olha, 4 horas da tarde tinha caído um prédio de 4 andares para trás, levando as 5 casas que estavam em volta, né? E aí mobilizou na época o secretário, o secretário hoje que é o Coronel Robadei, né? O secretário de Estado, na época ele era secretário municipal. E aí ele mobilizou toda a Defesa Civil para partir para lá, né? Para onde o local onde tinha caído. E também toda a rede de emergência tinha sido mobilizada. Foram mais ou menos 4 vítimas, 3 vítimas morreram, 4 a gente resgatou e 3 morreram no hospital. E aquele dia já começou assim, já o começo daquele dia a gente mal sabia que a gente ia passar aí pelo menos os 3 meses tirando o corpo da lama, né? E teve óbito de bombeiro também, né, Lopes? O que acontece? Depois desse episódio, eu estava de serviço, era uma terça-feira, se não me falha a memória, e a gente estava tentando voltar para o quartel. E naquele dia estava chovendo muito. Por causa daquele evento, meu material, meu equipamento, a minha guarnição ficou tudo muito espalhado. E eu tentando reorganizar aquela operação, né? Digamos assim, pelo menos no que me cabe. O oficial de dia, coitado, o oficial que é responsável pelo socorro, ele já nem estava mais muito presente ali, né? Mas ele estava conseguindo gerenciar o que ele pôde também. E aí eu falei, tenente, a gente tem que ir pro quartel agora. A gente tem que chegar lá. Não importa se tá caindo o mundo. Ele, não, isso aí, Lopes, vamos para lá. E aí, quando a gente partiu pro quartel, a gente encontrou 2 ruas cruzadas, né? Um cruzamento. Só que aquele cruzamento eu não tinha reconhecido. Eu nasci na cidade, eu conheço a cidade, e aquele cruzamento eu não reconheci aquele cruzamento. Eu falei, tenente, a gente passou por aqui. Ele, passou, tem certeza? Eu falei, tem absoluta, a gente passou por aqui. Por quê? Tinha acontecido um desmoronamento, tinha um entulho, um monturo, né? Cheio de entulho ali, galho de árvore, misturado com tijolo, resto de casa. Metade da casa tinha ido abaixo. E aí, quando eu avistei o Vitor Lembo, né? Que era bombeiro, estava morando ali perto, e escutou o barulho e avançou para o local. E aí eu olhei a distância, falei, ô Vitor. Aí o Vitor acenou e falou, tem gente aqui dentro, tem gente aqui soterrada. E aí rapidamente minha guarnição saiu, pegou o equipamento, fizemos um palco de ferramenta, né? Não tinha nem esse protocolo, mas a gente acabou fazendo. Fizemos um palco de ferramenta e vamos cavar. Cavamos, fizemos 3 frentes de trabalho e cavando. Depois de 2 horas mais ou menos cavando, a gente chegou na vítima. Quando a gente chegou na vítima, tinha bastante civis ajudando a gente também. A gente escutou um barulho. Falei, tem alguém tomando conta lá do morro? Porque a gente estava debaixo de um morro. Foi quando alguém disse assim, vai cair. E aí aquela montanha de entulho veio para cima da gente, né? Uma montanha literalmente, porque quando veio a avalanche, bateu no chão e foi espirrar lama até o 4º andar do último prédio, do prédio da frente. Quer dizer, a lama no 4º andar do prédio, você mede aí pelo menos uns 15 metros, né? Para cima, né? Por aí.
Então, você vê, a lama espirrou no quarto andar e passou para a cobertura. Então, o impacto é muito violento, muito violento. E, infelizmente, 3 bombeiros morreram, o Vitor Lembo, o Verli e o Freitas. Eles morreram, infelizmente, esmagados pela lama, pelo entulho, né? E a minha guarnição foi soterrada. E eu fui o último a ser resgatado lá com vida. Atrás de mim morreu todo mundo. Caramba! Né? E aí eu tive entorse de tornozelo, quebrei a tíbia, tive fratura de 3 costelas, eu tive várias escoriações, tive deslocamento no ombro também, enfim. E o pessoal conseguiu me tirar de lá. Eu fiquei soterrado 15 minutos. 15 minutinhos já foi o estrago. Já foi o suficiente, corpo, né? As pessoas costumam achar que o corpo de bombeiros, os bombeiros militares são super-heróis, né? Por mais que a gente faça a função de super-herói, não somos invencíveis, né? Nem imortais. Também acontece com a gente. Exatamente. A gente tem que trabalhar com a máxima de segurança possível para a gente não virar vítima, né? E isso me deixou, assim, em tratamento aí durante pelo menos os 6 meses de fisioterapia, pelo menos aí frequentar os consultórios psicológicos, pelo menos aí 1 ano, 2 anos, frequentando psicólogo, psicanalista, enfim. E aí, o que acontece? Isso me traz a memória também que eu fui fazer o curso de Operações de Salvamento de Desastre, né? Agora em 2019. Isso, você como militar já era especializado, né? Por ser, a gente chama de QBM, quadro profissional, né? A gente chama de QBM1, Sargento Lopes. Aí, pessoal, ele é especialista em busca e salvamento. E agora foi fazer, em 2019, fez mais um curso de especialização, que é salvamento em desastre, né, Lopes? Fala um pouquinho para a gente também. Então, o curso de Operações de Salvamento de Desastre, Fidelis, eu fui fazer motivado justamente por essa questão de 2011. Eu sempre fiquei de olho nesse curso, né? Esse curso é de 2013, a primeira turma, né? E a primeira turma de 2013 era uma turma piloto de oficiais, só de oficiais de Corpo de Bombeiro. E depois, em sequência, veio as turmas de 2014, 2015, 2016. E aí a minha turma, em 2019, foi a 6ª turma. Porque 2018 não teve. E aí, eu, como sendo 6ª turma, passei lá nos processos preliminares que tem que fazer, bateria de exames, peculiar, que é as provas que você tem que fazer para poder ser classificado e ter o direito de fazer o curso, né? E aí passei nas provas peculiares e fui fazer o curso. Esse curso foi ótimo, é um dos melhores cursos do Corpo de Bombeiros. Assim, eu não me arrependo de forma nenhuma, recomendo todo mundo a fazer. Se eu soubesse das técnicas daquele curso anteriormente, lá em 2011, que nem sonhavam ter o curso, né? Que o curso começou em 2013, metade do meu trabalho ia ser muito mais de qualidade, né? Muito mais técnico. E aí o que acontece? Por ter acontecido isso da tragédia, a corporação, o Estado, todas as instituições envolvidas começou a estudar um jeito de fazer um protocolo contra desastre, né? E especializar o bombeiro, né, Lopes? Porque a gente sabe que os cursos da corporação, eles são criados de acordo com a demanda, o que a população precisa e as coisas que vêm acontecendo, que vão sendo criados cursos. Assim como foi criado o de desastre, com certeza na pauta da criação desse curso foi falado nesse desastre que aconteceu em 2011 e outros mais, né? Assim como os próprios outros mesmo, salvamento em montanha, salvamento em altura, o próprio curso de salvamento em montanha, falar um pouquinho até porque é o foco maior assim da nossa equipe, né? A equipe autorativa, que a gente faz muita trilha, muito rapel. Então, o próprio curso ele foi criado com uma necessidade de um desastre que aconteceu com um alpinista, onde ele se acidentou e foi chamado o Corpo de Bombeiros, só que o bombeiro não era qualificado, nem existia
esse protocolo de salvamento em montanha. Isso. Então, isso aconteceu com os próprios alpinistas da época, que estavam lá. Os alpinistas foram instruindo os militares de bombeiro, né? Aí daí veio essa necessidade da criação do curso de salvamento em montanha, né? Mas só para dar uma explicação para o pessoal aí, continua falando, desculpa te cortar mais uma vez. Não, tranquilo, Fidelis. O que acontece? Você estava falando do curso de salvamento montanha, salvamento altura também, que vai envolver outro estilo, enfim, outra técnica, enfim. Mas esses cursos criaram uma certa tradição na corporação, né? Eles têm mais de 30 anos na corporação. Isso, são chamados de curso de ouro, né? Isso, curso de ouro. Por conta disso, porque à medida que vai passando o tempo, o curso de montanha e de altura vai ganhando, isso aqui deu certo, isso aqui não, vai ganhando um corpo, né? Não, é melhor fazer isso aqui. E aí vai estabelecendo uma tradição. Vai mudando o protocolo, né? Vai vendo técnicas melhores para serem adaptadas e a cada curso que vai passando vai melhorando esse ensino. Exatamente. No curso de desastre, não. No curso de desastre é um curso novo, agora que está se criando a tradição, né? Digamos assim. E o curso de desastre, ele englobou protocolos da Espanha, o INSARAG também, que é importante dizer, que é um protocolo internacional. Os oficiais na primeira turma foram na Espanha buscar esse curso, né, que mundialmente, na época, em 2013, só tinha lá. Depois, trouxe para cá, para o Brasil, e eles começaram a fazer outros cursos, por exemplo, lá no Sul, em Minas Gerais, também, em Brasília, e trouxeram para cá, para o Rio de Janeiro, toda essa bagagem para fazer um curso de operações de salvamento de desastre que possa ter o melhor de cada universo que eles foram coletando. E aí saiu esse curso baseado em 4 modalidades, né? A primeira é um nivelamento, para todo mundo ficar igual, né? Para todo mundo ficar com um condicionamento físico bom e igual com todos. Depois desse nivelamento, que fecha com uma espécie de sobrevivência de um dia, 24 horas, você vai para um segundo módulo, e aí tem prova todo dia. Todo dia tem prova. Todo dia tem prova escrita. Prova prática e prova escrita. No segundo módulo, você vai estudar o BREC, que é o Busca e Resgate Estrutura Colapsada. É um módulo que você vai aprender a fazer escuta, né? Você usa EPI o tempo todo, de EPI, caneleira, cotoveleira, máscara, óculos, capacete. O tempo que você tiver lá dentro, você vai usar o EPI, vai se condicionar para fazer as operações e fazer o que tem que fazer com o EPI. E eu lembro que nesse módulo de BREC a gente fazia rapel com uma britadeira, né? A gente aprendeu a fazer o rapel com uma britadeira. Por quê? Porque se você está numa superfície vertical e você precisa fazer uma perfuração nessa superfície, como que você faz? Então você faz um rapel com a britadeira, com os 2 resgatistas e rompe essa estrutura vertical. Isso foi bem bacana, assim. Lopes, você tocou num assunto interessante, cara, a respeito desse curso aí, por ele ser um curso novo, porém é um curso com uma bagagem tremenda, né? O que acontece, cara, que eu vejo, né? Eu vejo o pessoal cursado que fala a respeito dele. Ele é um curso muito completo, porque ele engloba diversas áreas, salvamento aquático, salvamento em altura, você falou agora, estrutura colapsadas, espaço confinado, né? Sim. É um curso realmente com uma bagagem muito grande. Muito, porque o que acontece? Se eu falei do primeiro módulo, né? E você fecha o primeiro módulo com um simulado. E esse simulado, você espalha os manequins numa casa abandonada, de 2 andares mais ou menos, e os instrutores derrubam a casa e simulam um socorro, um desabamento grande, né? E aí brada e você vai com a equipe lá do COGE tirar as vítimas. E aí você também trabalha com o sistema de corda, você tem que ficar muito ligado no sistema de corda, você faz você rompe não só
na superfície vertical, como também na superfície de baixo para cima. E isso é bem interessante, porque você vai trabalhar com todo o sistema de corda, de mosquetão, de cabo solteiro, de roldana, enfim, de patesca. Isso é sensacional. Depois você vai para o segundo módulo. O segundo módulo é o Bressot, que é o busca e resgate em soterramentos. E aí a gente fez o nosso simulado lá em Guapimirim, e foi bem bacana também, porque aí você aprende, ainda com os EPIs todos, você aprende a se deslocar em ambiente com lama, né? Você aprende também a fazer rapel, de modo que você, por exemplo, tem um buraco, você cavou um buraco enorme, e aí você faz todo um processo para você fazer o rapel dentro do buraco, que é diferente, completamente diferente de um rapel em estrutura verticalizada. E assim vai, sabe? Tem toda uma estrutura a ser montada, você tem que prestar atenção em vários pontos que você... para você, às vezes a lama está contaminada, por exemplo. E aí você tem que tomar o maior cuidado, igual em Brumadinho. Brumadinho foi assim, né? Então isso é uma experiência que se trouxe lá de Brumadinho, que a lama lá é contaminada e teve uma área de descontaminação da lama dentro do acampamento, né? Isso também é bem interessante. E aí você vai para o último módulo, que é o BREI, que é o busca e resgate, enchente e inundação, que muda algumas coisas, né, para o bombeiro que é guarda-vida. Inclusive eu cursei com 5 guarda-vidas e eles falaram, isso aqui é novo. E os caras são subtenentes, são primeiro sargento. E falaram, isso aqui é novo, isso aqui essa técnica eu não sei não. Por quê? Porque o deslocamento no rio, na enchente, é diferente do deslocamento na praia. E assim vai. O resgate, por exemplo, que a gente fez do Capuã, que utiliza, eu estou vendo aqui atrás de você todo esse arsenal aí de material, o Capuã vai usar isso, vai usar a ancoragem, né? Vai usar a platina, né? Que é você fazer a ancoragem com 3 ancoragens, no caso, né? Placa de ancoragem, isso. Fazer uma ancoragem equalizada. Isso, para você deslocar o bote. E aí o bote, deslocando o bote, cara, é sensacional. Eu tenho várias imagens aqui, se depois você quiser eu posso te mandar. Manda sim. Da gente fazendo o Capuã na vertical, para ir buscar a vítima e voltar. E sem esforço, assim, só com o comando de quem está tripulando. Isso é muito bacana, muito legal mesmo. E aí fecha o BREI, né, com uma operação, um simulado também. E esse simulado foi lá em 3 Rios. Foi bem bacana. Foi você fazer um Capuã, você fazer toda a técnica que você aprendeu. É prova também. Todo dia você faz prova e o simulado é uma prova. E aí você fecha esse último módulo e depois é a formatura, que no nosso caso, por causa da pandemia, a gente não teve. Mas fecha aí, entendeu? Esse curso de operações de salvamento de desastre. Foi muito bacana, o Fidelis. Eu recomendo a todo mundo a fazer. Muito bom, muito bom. É provável que eu esteja lá um ano desses aí. Eu estou com alguns objetivos ainda em mente, mas ele já foi... Esse curso, inclusive, ele já foi tentado por mim, só que eu tive problema e eu não consegui nem fazer os testes, né? Mas eu cheguei a tentar no ano de 2015 fazer, só que por problemas físicos eu não consegui continuar, né? Mas com certeza é um dos cursos que está em mente, assim, né? Pessoal, esqueci de falar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da equipe, saber nossos contatos, redes sociais, está em algum canto da tela aqui o QR Code. Só ler o nosso QR Code que tem todos os dados aí da equipe Altura Ativa. Valeu, pessoal? E vamos continuar aqui. O Lopes, fala um pouquinho para a gente também, com base em todo esse conhecimento que você tem de corpo de bombeiro, de resgate. Qual o conselho que você daria para praticantes iniciantes ou até experientes mesmo na área do rapel, técnicas verticais em geral?
cachoeira? Olha, eu vou te falar assim, Fidelis, o que acontece? A coisa mais fundamental que tem que estar assim encronhada no teu sangue o tempo todo, né? Assim, de uma forma que você tem que fazer isso assim como se fosse a sua vida, né? Se eu tivesse que falar assim, na hora do socorro, tivesse que fazer um rapel, eu falo segurança. Essa palavra é chave para você fazer qualquer rapel. É a segurança. Você checar o tempo todo a sua segurança. Então, checagem é uma forma de segurança. Você fazer backup é uma forma de segurança. Você está o tempo todo vendo a tua segurança. Se você não tiver com a sua segurança checada, avaliada, analisada o tempo todo, você não já era. Isso aí é fundamental, porque por várias vezes, assim, por experiência própria, a gente já viu muitos casos de os rapelistas, enfim, o pessoal da altura, tanto que é bombeiro quanto não bombeiro também, civil, eles falharam justamente por conta da segurança. Isso aí é fundamental. Se eu tivesse que dar um recado, seria esse. Sempre dá uma olhada a mais na segurança, né, Lopes? A questão que a gente até fala muito quando vai fazer um cursinho ou vai dar instrução para uma galera, que o pessoal acaba não dando muita importância, às vezes acha que é brincadeira. A questão da checagem, né, que a gente checa falando em voz alta, não é para você tá checando em voz alta, não quer dizer que você está mostrando para alguém que você sabe checar. Não é isso. Não. Você checa em voz alta por vários motivos, só que 2 motivos principais, a qual eu vejo. Uma é que você está falando em voz alta e você sabe o que você está falando, então você está escutando e está conseguindo checar. E uma outra forma também, você está falando alto, a pessoa que está com você está olhando o que você está checando. De repente você fala mosquetão, aí você fala mosquetão, só que você acha que ele tá ok. E passa direto, a pessoa que está na frente, esse mosquetão está aberto, checa de novo. Aí você pega e volta para o início e checa tudo novamente. Exatamente, Fidelis. É isso aí mesmo, porque assim, a gente tinha aqui, você estava falando, eu estava lembrando das provas profissionais, que a gente tem na corporação esse costume, né? Ela vai e volta, mas sempre está aí. Enfim, eu tenho 20 anos de corporação, ela vinha, depois a corporação parava de fazer, depois voltava, mas enfim, ela está sempre aí. E uma eu lembro que uma das critérios de você descer da torre, ali do quartel central, na hora da prova, né, provas profissionais, que são 10 provas entre os quartéis, competição, para saber quem é o campeão. Que isso era uma forma de treinamento também, manter a nossa profissionalidade, né? E aí o que acontece? Eu lembro que a descida da torre, aí a checagem de material, tanto quando você desce quanto você está embaixo, que depois que você desce também você checa. É muito engraçado isso também, né? Parece que é à toa, né? As pessoas, ele checou lá em cima, tá chegando lá embaixo, aí tu sobe de novo, tá checando de novo, esse cara é maluco? Não, esse cara não é maluco. Esse cara não é maluco. Checando. Uma questão aí... Isso, porque o que acontece? Eu lembro que os pontos que mais tiram nas provas profissionais eram esses pontos da checagem do rapel. Os pontos fundamentais. Ali, se você não checar um item, você, como a gente diz, né, toma uma gaivota, que o instrutor o fiscal dá aquela tique, né? Tica lá o que você deixou de checar, e ali você já quase que praticamente perde a prova inteira. Já era. E aí, por causa da rigidez que a gente tem que ter essa segurança, né? A noção de segurança. Então, segurança é fundamental. Até porque
o popular, ele vê o bombeiro chegar, ele acha que o problema dele acabou, né? Então, a gente chegou o bombeiro, a gente já está dando segurança para eles. O popular, ele já não tem mais esse... Ele estava com medo, chegou o bombeiro, pronto, resolveu o meu problema. Então, a gente tem que estar sempre de olho em relação à segurança. E se tratando de rapel, fazer uma descensão, a gente precisa realmente tocar várias vezes nessa tecla, que é a questão da checagem, porque um cinto mesmo, ele pode afrouxar. Você tá lá em cima, você checou, você desceu, você vai ter que voltar, dependendo de onde você esteja. Só nessa descida, soltou um tirante, você já pode ficar preso em algum lugar. Ou então você chega lá embaixo, você vai perceber que seu material está danificado. Então você pega e é a necessidade de fazer essa troca. Então realmente a questão da checagem muitos não dão importância e ainda acham besteira essa questão de checar toda hora e checar em voz alta. Então um alerta para o pessoal aí, praticante, sempre checar. Certo, Lopes? Certo, sempre checar. O pessoal fica com ansiedade de aprender aí. Ah, mola assimétrica. Eu quero saber para que serve a mola assimétrica ou assimétrica. Não. Ah, o 8. Qual é a diferença? Trava de salvação, mola 8. Não, para. É o fundamento, é o simples. Exercito simples que é a segurança. Menos é mais, né, Lopes? Exato, menos é mais. Você fazer backup nas suas cordas, né? Você checar o seu cinto, você vê as suas fivelas, vê a sua luva, né? Vê se a sua luva está furada, se é própria para você descer. Capacete, vê se o capacete está a contento, está afivelado, está encaixado anatomicamente, né? Porque tem rapelista que coloca o capacete no meio da descida, cai, ele fica enforcando, o cara fica ali pendurado, enforcando, não dá, então não tem como, né? Você então a importância de checar o material da segurança é neurótica mesmo. Isso quando eles não usam, né, Lopes? Você falou da questão do capacete. O capacete, ele tem uma grande importância e o pessoal acha que não tem necessidade, porque se você cair, ele não vai te salvar, né? O pessoal não entende a real necessidade do capacete. O capacete, em uma queda, ele não vai te salvar. Só que a grande sacada do capacete é se tem algum praticante descendo, botando o material. Nós temos um procedimento de se equipar de forma que o nosso material não caia. Mas não todas as pessoas fazem isso. Então, na hora de equipar, de repente, se um freio 8 mesmo, ele não use a técnica imperdível, né, que já foi falada aqui no canal, de você equipar a corda sem perder o freio 8, que o freio ou ele está preso na corda ou ele está preso no mosquetão. Não existe mosquetão na mão. Freio 8 na mão, desculpa. Não existe freio 8 na mão. Só que as pessoas podem fazer isso. E o que acontece? Pode cair. Nessa de cair, você está lá embaixo. Né? Eu já vi. Já vi. No caso, foi o 8. O 8 na mão. Enfim, a gente estava treinando. Bem que a gente estava treinando. O bombeiro pegou, botou no bolso. E a gente treinando, tava lá em cima da torre, daqui a pouco ele encosta na torre, chega um pouquinho para frente assim, aí escapa do bolso dele, o 8 indo lá embora. Caiu, bateu no chão, inutilizado. Já era. Não tem nem conversa. Já era. Ah, mas caiu do primeiro andar. Não, já era. Então, cuidado com o material, a segurança, que isso também, o cuidado com o material é segurança, né? Exatamente. Enfim, a checagem, tudo isso envolve a segurança. Acho que você tem que abrir um módulo, tem que abrir só um panorama assim, só de segurança, para o cara ficar treinado naquilo, habituado, na questão de hábito, né? Até porque o material é de alta confiança, né? É de alta confiabilidade, porque ele é testado, aprovado e ele tem as normas regulamentadoras, né?
Então, Sim, as NBRs. isso. Aí o que acontece? 98% dos acidentes que a gente tem é falha humana, né? Sim. E esses 2%, vai falar, mas esses 2% é do material. Pô, será que é do material? Ah, meu freio 8 estourou. Ele estourou por quê? Ele já caiu no chão, não já? Ah, já caiu. Ou seja, até a falha do material é humana. Né? Sim. Até a falha do material é humana. Arrebentou a minha corda. Pô, cara, por que arrebentou a tua corda? Pô, você lavou com algum produto químico ou deixou ela raspar em alguma quina viva? Então, até isso, o erro é humano. Então, segurança de novo. Quer dizer, cuidado com o material, você cuidar do seu material é segurança. Você utilizar o seu material e não o do outro é segurança. Você ter o seu próprio material. Ah, mas é caro, eu vou usar do caro. Não, se você se propõe a fazer, ter o curso de rapel, a rapelar, enfim, de uma forma que seja profissional ou entretenimento, não importa. O que importa é você tem que ter o seu próprio material, porque isso também é uma forma de segurança. Se não tá nada feito. Então esquece de fazer rapel, senão não tem como. Não é negociável, entende, Fidel? Ou você tem o seu próprio material ou não. Ou então, Lopes, tem uma segunda opção também. Só que aí você já tem que fazer uma triagem legal, que tem muita equipe boa no mercado. Muitas. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque também tem muita gente que fez um rapel hoje e já acha que é instrutor. Isso daí é um pouquinho complicado, né, Lopes? A gente vê bastante. Toda hora viraliza em alguns grupos aí que eu participo também, aparece direto alguns acidentes. É complicado. É complicado. Por isso que eu falo da importância do seu material. Você tem que ter o seu material. Você tem que se propor a fazer. Se você se propõe a fazer, faça direito, prestando atenção da segurança. Cuide do seu material. Preste atenção no seu instrutor, no que o instrutor tá dizendo ali para você. Mas é porque sempre tem exceção, né? Mas fulano faz assim. Não tem nada a ver com fulano. Exatamente, Porque é vida. O que está em jogo é a minha própria vida. Se eu não tiver cuidado com a minha própria vida, então você vai botar em risco a minha própria vida também. Então, o rapel, porque tem isso. Por exemplo, eu já fiz um rapel de salvamento que eu tive que confiar no cara. A gente foi lá em Friburgo e o cara ficou de âncora viva. A gente não tinha ponto de ancoragem. Para improvisar ia demorar, era um suicida. E como é que a gente faz? Eu tive que confiar no cara que foi ser âncora minha, âncora viva. Ele colocou o cinto, o baudrier, né? No caso ele estava de baudrier, eu também estava de baudrier. Ele ficou na varanda do prédio, sendo âncora. Fizemos um backup em outro bombeiro, né? Dele para outro bombeiro, e eu desci por ele. E ele firmou, né? Ele sentado, ele sentou e firmou. E eu fiz o rapel com ele ancorado, na ancoragem dele, né? Ele como se fosse âncora. E desci por cima do suicida, e enquanto a outra equipe estava tinha uma equipe embaixo do segundo andar, no andar abaixo do andar que ele estava, e uma outra equipe no andar em que ele estava, conversando com ele e fazendo ali o protocolo de suicídio. Foi quando eu olhei, eu falei, vou agora. A gente olha, tem até o pronto que dá, vou agora. Quando eu fui, peguei o suicida, já o pessoal que estava no andar já avançou nele. Se eu não confiasse no cara que estava fazendo a âncora viva, não ia ter evento. Não ia ter evento. Não ia ter evento, não tinha como. Ia ter o suicídio, o Rabecão ia lá buscar e pronto. Sabe? Então, é isso. Eu tenho que confiar no material, no treinamento, porque eu já chequei várias vezes antes.
Eu lembro que eu chequei naquela evento, eu chequei 3 vezes. Eu lembro até hoje. Eu chequei quando eu coloquei, chequei quando eu cheguei e chequei quando eu estava descendo. 3 vezes. E minha âncora viva também. Checou 3 vezes. E o backup também. O backup não ficou olhando só, vendo a gente checar, não. Enquanto eu checava para descer, o backup também checava Também dele. checava junto. Isso aí. Exatamente. Então, ô Lopes, repetiu o que você falou aí, a galera que quer entrar no esporte, primeiro passo é comprar o seu material. Ah, mas eu não posso, é caro. Então, procurar uma equipe séria, né, Lopes? Porque não, eu não vou generalizar, porque pode existir equipes boas também assim. Porém, um fato que não tem como não ser discutido, valor. Pessoal, não existe rapel a R$20. Não tem como. Você me corrige, Lopes. Não existe rapel a R$20, R$30, pessoal. Verdade. Só isso daí já é um fator para você já ficar com o pé atrás. Porque uma equipe séria, ela treina, ela investe, ela procura, ela viaja. Então, esse preparo é custoso. Você gasta para isso. Então, pessoal, não tem condição de se fazer um valor desse. Ah, mas pô, o meu amigo tem uma equipe que é muito boa e cobra isso. Não. O quanto você sabe que esse teu amigo treina, né? Ele pode até ser bom e esse ser um preço que ele faz para você. Aí já é uma outra coisa, né? Mas ser um preço fixo, isso não existe, pessoal. Zelem sempre pela segurança. A gente tocou nesse assunto várias vezes. Segurança. Isso aí. EPI, segurança. Então, pessoal, sempre prisar pela segurança. Por quê? Porque é a sua vida. É a sua vida. Se você cair numa corda... Tem um amigo, Lopes, que eu não estou me lembrando quem é que me fala isso, mas é bombeiro. Ele fala que em altura a gente só erra uma vez. É isso mesmo. É realidade, isso pessoal. Mesmo. Você não precisa errar várias vezes, não. Até porque você não consegue. Errou uma vez, você morreu. Já era. Já era. Então, o pessoal da altura sempre fala isso. O pessoal da altura que fez lá o CSALD, curso de salvamento em altura. Olha, eles falam, olha, primeiro, eu gastei meu dinheiro nisso. Então, eu tenho lá todo o material de altura mínima. Primeira coisa. Segunda coisa, eles nem utilizam do quartel, só para você ter ideia, o pessoal das especialistas. Não, eu não utilizo do quartel. Nada contra o quartel, mas eu tenho que ter o meu. É isso que eles falam. Eu sou um, Lopes. Eu sou um porque, assim, a minha atividade com altura, por enquanto, também por motivos pessoais, foram só na área civil, mas agora eu falei, todo mundo me pergunta isso, vou fazer esse curso aí. Então, já estou me preparando. Esse ano, agora não deu, né, por causa desse Covid, mas 2021, com certeza, eu estou me inscrevendo aí na turma de salvamento em montanha. Até pretendo, de repente, puxar um CESALT, um salvamento em altura. Porém, como a nossa atividade aqui no meio civil, né, da equipe Altura Ativa, é mais para fazer eventos para o pessoal, né, fazer trilha, fazer rapel. Então, o nosso foco maior aí é na área da montanha. Então, eu pretendo vir a fazer sim, só que desde já, eu já não uso material do quartel. Já tenho todo o meu equipamento, eu uso o meu, porque eu não sei. Eu gravei um vídeo, Lopes, você deve ter visto aí, em relação a material de aço e material de alumínio. Jamais eu uso material de alumínio de alguém. Nada contra, não. Mas também não tem muito o que dizer a favor, né? Porque eu não sei se o cara deixou cair no chão. Vou usar material dos outros. O máximo que eu posso fazer é isso, é usar aço se eu tiver sem o meu, que dificilmente eu vou estar sem. Eu estou sempre carregando meu material. Então, realmente, o do quartel eu não uso também.
Não use o material. Porque é isso. Não é que você é ruim, não é nada disso, não. É realmente uma questão de confiança e eu acho que você tem que ter o seu próprio material mesmo. Eu gastei. Ó, o pessoal da altura fala isso, né? Tô falando altura por conta do Casimiro e do Alexandre, né? Que eles estão lá em Vila Isabel, que eu sou do Parque de Vila Isabel, né? 2 bombeiros excelentes. Um é da minha turma e o outro foi meu instrutor no meu recrutamento. Fantástico eles dois. Um grande abraço aí, Alex e Casimiro, um abraço também. Mirandinha também, grande amigo meu, Miranda. Também é Cesalte. Isso. Então, eles mesmo falam o tempo todo, sabe? Aí, Lopes, R$2.500 no material, R$2.500 só para fazer o curso, para ir lá e fazer o curso e gastar, não é? Só, eu falo, que isso, cara? E aí depois ele comprou outro, mais material. Toda vez que ele entra de serviço, ele pega o material dele, aquela sacolão, toda vez de serviço é assim, ele pega aquele sacolão, aquela bagagem grandona, vai lá e coloca lá no carro. Eu fico olhando assim, eu falei, porque na verdade eu faço isso também, só que eu faço isso no desastre, né? Então no desastre eu já separo lá no Demop, lá na seção que a gente tem de equipamento, as minhas coisas de desastre e o meu equipamento, que no caso é pouco que vai no meu corpo. O deles não, o deles é muita coisa. É muita coisa. Pessoal, eu ainda te digo mais, R$2.500 não tá o valor da corda. Não tá. É material, eles falam isso. É material sem a corda. É isso muita aí, coisa. Eles falam isso. Exatamente. Caríssimo. Isso. Então, Lopes, reforçando a questão de preço, se você gasta aí uma média de 3 a 5 mil reais para começar a prática do rapel, com mais horas e horas de treino, né? Pô, é treino diário. Eu, pelo menos, tô aqui em casa, tá na quarentena, não tá tendo evento. Eu vou pro meu telhado, filho, e começo a treinar. Até nós que estamos na atividade, por mais que eu não falo ainda especialista, porque eu ainda tenho aquela coisa de vou lá fazer meu curso, né? Só que eu já conversei com especialistas, não é que ele seja ruim, é que ele não tem o treinamento diário. Tem especialista que ele tem Cesalte, mas ele não tem o treinamento diário, então ele já não sabe mais, entendeu? Treino o saber as técnicas verticais é contínuo. Você tem que martelar. A mesma coisa você, Lopes, com desastre, com certeza sempre você treina ou pega algum vídeo para ver, com certeza, né? Porque eu tenho que estar treinando, eu tenho que estar manuseando minimamente o material que eu posso utilizar no desastre. Então, tipo, britadeira, eu tenho que saber ligar uma britadeira, eu tenho que saber ligar um balão de iluminação, tem que saber, vou lá, a maca anatômica, né? Você a maca inflável, a maca envelope. Isso, maca envelope. Isso tudo isso ferramentas que eu tenho que saber. Tem que saber pegar uma maca envelope e engatar no helicóptero, por exemplo. Então, fazer toda a amarração e engatar no helicóptero. Isso nem é do altura, nem no montanha. Não, isso aí é o mínimo bombeiro especialista. Então, os especialistas têm que saber disso. Sabe? Aproveitar que a gente acaba recebendo materiais novos, né, cara? E às vezes a gente reclama, né? Agora voltando para o Corpo de Bombeiros, a gente reclama de material e às vezes a gente recebe material bom e não sabe como usar. Por falta de treino. Não sabe, falta de treino. Não tem ninguém para explicar a gente. Mas poxa, pega lá, tem manual. Tem manual, tem YouTube tá aí. Certo, tem tudo aí, tá tudo na mão, é só pegar e fazer. Outro dia eu tava vendo manual de motor de polpa. Eu lá sabia que era material de polpa, fui aprender isso no curso de operações em desastre. Tá, mas agora eu já sei, motor de polpa, já sei ligar, já sei colocar, instalar o que leva, o que não leva, qual é o combustível, motor 2 tempos, motor 4 tempos. Legal, por quê? Porque além do curso,
Ainda depois eu fiquei lá estudando, correndo atrás do material, estudando o manual, né? Do motor de fogo. Isso. Com Tem que estar certeza. sempre em contato. Até porque, Lopes, até mesmo fazendo o curso, você vai ter que se reciclar. Você faz um curso, é igual comparar um pouquinho lá fora com a medicina, né? Você faz a medicina, pronto, eu sou médico, não preciso fazer mais nada. Ele, assim como ele também pega as especialidades dele, um é pediatra, o outro é cirurgião, né? Nós também temos que, dentro da nossa área, a gente tem que se atualizar. Eu costumo falar com o pessoal e você que está em Vila Isabel deve ter um contato até maior do que o meu. Uma maca nova da Task que chegou agora. Aquela maca ali, pô, se você tá se atualizando, ela requer até menos conhecimento do que a anterior. Exatamente. Só que, por ela ser um equipamento novo e você vê muita coisa ali, não quero usar isso não, eu quero usar o outro. Aí o outro você tem que amarrar a vítima, você tem que botar a maca, você tem que botar a prancha, jogar na maca, prender, fazer o nó de coelho. Fazer amarração. Ela já vem, aquela maca ali é fantástica. Só que ela parece ser muito grande, né? A vítima já fica presa ali, ela já tem as ancoragens, arrasto, tem tudo. Acabou. É bem mais fácil. Se você tem a técnica, é bem mais fácil você colocar a vítima naquela maca da Task. E aí, o que acontece? Só que você olha, deita ali e tal, você já te assusta. Você, não. Assusta. Não. Aí não dá pra mim não. Eu prefiro... Não, mas é um material novo, é um material que a corporação recebeu, tem que interagir, tem que aprender o novo, né? E aí você vai treinando. A gente colocou lá para fazer dobradiça naquela maca, aí não deu certo, aí, faz o quê? Não, tem que ser maca rígida, porque aquela maca ali não aguenta só para poder içar em helicóptero. Tá, aí você vai estudando a maca. Isso. Já botamos a maca para descer na tirolesa, aquela máquina, a maca Task, né? Já botamos ela para descer na tirolesa. Ótimo, não deu certo. Não dá, não tem como. Então a gente já sabe. Se tiver uma tirolesa, ela não vai a outra. E pronto, e assim vai. Tentativa e erro. Vai colocando criatividade. Isso aqui eu já fiz, isso aqui dá certo, isso aqui não. E assim vai. É por isso que o Corpo de Bombeiros, nesse aspecto, é um dos melhores do Brasil, se a gente for colocar dessa forma, em técnica de rapel, técnica de salvamento, por conta disso. A formação é continuada. É continuada, exatamente. Material novo está aí para ser testado, né? E a gente também tem que se testar, né? Porque essa é a nossa função. A gente está aqui para atender a população. Lopes, tá ficando um pouquinho longo. Vamos voltar um pouquinho. A gente já falou muito em segurança, né? Tem que tocar muito na questão de segurança. Sim. Porque as pessoas, ainda mais, tá uma situação um pouquinho difícil, todo mundo procura um valor um pouquinho melhor, mas tomem cuidado com esses preços baixos demais, porque, como a gente está explicando aqui, requer um investimento alto, né? O profissional, ele não está no mercado para levar prejuízo, assim, todas as áreas. Então, é uma questão mesmo que a pessoa tem que ter a consciência que é a vida dela que vai estar ali. O profissional que ela vai procurar é o profissional que vai botar ela na corda, e se ela ficar presa, ela tem que escolher, quem que eu quero? Eu quero um profissional que, se eu ficar preso, ele vai me salvar, ou é um profissional que, se eu ficar preso, ele vai pegar e vai ligar para o 93, Corpo de Bombeiros. Isso aí. Acontece, Lopes, acredite. Acontece. Tem equipe que faz isso. Imagino. Tem equipe que faz isso. Vamos lá, então. Fala um pouco do teu livro também, né, cara? Fala aí pro pessoal. Sim. Então, Mortos que constroem cidades. Isso. Trocando de assunto, então, que agora não é... Tem a ver e não tem a ver com isso que a gente está falando. Que a gente, acabou que ficou longo, né? Porque papo de bombeiro é assim, a gente começa a falar em questões de técnicas, é até legal para vocês que estão vendo, assistir tudo até o final, para vocês abrirem a mente. Falar assim, peraí,
pô, o que os caras estão falando. Até coloca aí no comentário, de repente, se a gente falou besteira, né, Lopes? Que a gente é ser humano também. Como foi falado, a nossa função, a gente tem que fazer o trabalho do super-herói, mas a gente não é super-herói. A gente é falha, a gente erra, né, Lopes? Então... muita coisa. O que vocês tiverem também pra gente aprender também é bom, é bem-vindo. Só que uma coisa que, pô, isso é unânime, não vai ter meia pessoa que vai falar pra você não tomar conta da sua segurança. A gente falou muito em segurança, bombeiro fica falando muito em evento, em curso e resgate, né, Lopes? E acaba ficando um pouco extenso, mas é um assunto muito interessante para a população ouvir, porque ela vai abrir a mente e escolher qual o tipo de profissional que ela vai querer tomando conta da vida dela. Também acho, concordo plenamente, Fidelis. E é isso, assim, o recado é esse mesmo que você falou, segurança acima de tudo. E aí o que acontece? Trocando de assunto, que a gente estava falando sobre o Mortos Constrói Cidade, eu estou fazendo um trabalho lá no Instagram. Meu Instagram é @ronald.lopes81. @ronald.lopes81. Esse é meu endereço de Instagram. Eu estou fazendo um trabalho lá sobre perdas e lutos, porque o meu livro trata sobre... É uma homenagem que eu fiz, né? Eu sou historiador também. Eu fiz a licenciatura em História, fiz o mestrado em História, e eu vou tentar o doutorado agora na UERJ em História também. E esse livro é resultado de uma pesquisa que eu fiz lá em Friburgo e região também, enfim, fala daqui do Rio de Janeiro, sobre cemitérios, sepultamentos, rituais fúnebres. Parece um assunto meio mórbido, né? Mas não é. Por quê? Porque eu estou trabalhando de uma forma mais nessa tragédia nessa pandemia, digamos assim, que a gente está vivendo hoje. Eu fui com esse livro para o Instagram e eu abri um episódio de perdas e lutos, né? E o cemitério, rituais fúnebres, não é só enfim, físico, né? Também é o psicológico, também é o existencial, que é o quê? Que você já teve a perda na sua vida, você já perdeu amigo, você já perdeu relacionamento, já perdeu dinheiro, né? E então, o que essas perdas significam na sua vida? E aí eu estou fazendo todo esse trabalho sobre lutos e perdas, né? O indivíduo se enlutar, ficar enlutado com as perdas, né? Como é que é esse processo? Isso tudo lá no Instagram. No caso do meu livro, que é um trabalho de pesquisa, que eu estudo o cemitério protestante da cidade de Nova Friburgo, eu fiz em homenagem aos 3 que morreram na tragédia de 2011, os 3 bombeiros. E aí resolvi entrar por essa vereda e falar, olha, enquanto eu puder, estiver vivo, eu vou sempre estar lembrando desses 3 heróis, né, que eu acabei escrevendo esse livro em homenagem a eles e tendo uma lembrança, não de uma lembrança ruim, mas uma boa lembrança de que eu fui instrutor deles. O Verli trabalhou 20 anos no Corpo de Bombeiros, um ótimo profissional, sensacional ele. Ele era até guarda-parque lá de Teresópolis, né? O Vitor Lemo e o Freitas também eram pessoas de excelente qualidade. Então eu lembro deles, fica saudade, mas eu lembro deles assim com muita honra, né? Muito digno, né? E esse livro vai falar sobre a colonização de Friburgo e os cemitérios a história dos cemitérios que participaram dessa colonização, né? Foi uma terra que recebeu bastante imigração, suíça, alemã, e aí a vila era católica, mas parte desses suíços e os alemães eram protestantes, então houveram conflitos ali religiosos. Também houveram enterramentos protestantes, enterramentos católicos, e eu analiso tudo isso no meu livro. Luto também, houve luto protestante, houve luto católico, rituais de uma forma geral, também eu coloco isso no livro. É uma pesquisa bem interessante, demorei aí praticamente 6 anos para fazer essa pesquisa. Acho que o pessoal vai gostar, se já está gostando, foi lançado ano passado, acho que o pessoal vai gostar sim, entendeu, Fidelis? Vamos sim, com certeza, Lopes. Obra muito bacana. E a gente vai ficar por aí, né?
Muito obrigado, Lopes, pela participação. Bombeiro, eu que agradeço. Muito bom, pô. Poxa, foi sensacional. Pô, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz assim de ter sido mobilizado aqui para dar essa entrevista, para bater um papo, né? A gente Estou muito satisfeito. Estou Enfim. muito satisfeito com esse vídeo. Ele, inclusive, acabou... Eu ainda não tinha um título para dar para ele, Lopes. Acabou que aqui no nosso bate-papo, nessa conversa, pô, é importante ter esse... Pelo menos ouvir e conhecer um pouquinho desse papo de bombeiro. Né, Lopes? Legal. Isso aí, papo de bombeiro. Eu gostei. Gostei muito, Fidelis. É isso aí. Obrigado, tá, irmão? Tamo junto. Que precisar, a gente está à disposição. Sabe que eu tô aqui também. Valeu, Lopes. Muito obrigado, irmão. Fica com Deus. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.